Como sobreviver à sequência que o Santos tem daqui pra frente? E aí, pessoal, faz tempo que eu não venho aqui, mas chegou o momento de voltar a fazer vídeo. Eu sinto que a gente tá num momento muito difícil como torcedor e eu acredito que eu preciso disso, enfim, até pra desabafar um pouco. O que eu penso da sequência do Santos? Cara, a gente acabou de sair, tô gravando isso um pouco depois do sorteio da Copa do Brasil. A gente vai pegar o maior fantasma, né, da história do Santos recente, o time que nos assombra, que tira nosso sono, que tira nossa paz há muito tempo, né? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Campeonato Paulista jogado fora, jogados fora e que nós perdemos para o mesmo time. Títulos esses que, se o Santos tivesse ganho, talvez a atualidade do Palmeiras fosse muito diferente. E a do Santos também. Então eu acho que esses títulos decidiram para onde cada clube foi nos últimos anos. Infelizmente o nosso clube foi pro pior lado. Mas o Santos tem uma sequência agora pegando o Maracá do Equador na Sul-Americana. Vai pegar o Vasco, né, e depois o jogo da volta contra o Maracá. E aí depois o Mirassol e começa a Copa do Brasil. Clássico contra o Corinthians, fecha a Copa do Brasil. A sequência assustadora, assim. Uma das boas notícias que a gente tem é que o Veríssimo está voltando no domingo. A gente precisa muito desse jogador. Eu acho que o time não tá bom com o Veríssimo, mas ruim com o Veríssimo, pior sem ele. O melhor zagueiro do elenco. O Adonis Frias não tem condição nenhuma de ser titular do Santos. O Luan Pérez também não. O João Ananias é o menos pior, é o que tem que jogar do lado do Lucas Veríssimo, porque ele é o menos pior. Mas a única boa notícia para essa sequência é essa. O que eu faria? Esse jogo contra o Maracá, na Vila, eu colocaria um time misto com algumas peças titulares que podem resolver o jogo. O Maracá é o segundo colocado do campeonato equatoriano. Ele não é um time pouca bosta, mas também não deve ser um time em que nós temos que temer alguma coisa. Mas eu colocaria o time misto, e independente do que acontecer no jogo da volta contra o Maracá, eu nem viajo com os jogadores titulares. Independente do que acontecer. Primeiro que a logística da viagem é péssima. O Santos tem que ir até Quito e depois mais algumas horas de ônibus até Maracá. E apesar de ser uma competição que o Santos tem mais chance de ganhar, olhando assim pela tabela, eu acho que o Santos não pode largar essa Copa do Brasil, mas também não pode largar o Campeonato Brasileiro. Então, a única saída que eu vejo é o Santos focar totalmente no Campeonato Brasileiro e manter só a Copa do Brasil. Se passar na Sul-Americana, tudo bem. Vai indo com o time misto, vai ver para onde vai. Às vezes os times mistos do Santos jogam melhor do que os times titulares, né? Mas o que eu faria era isso, abrir mão da Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana é uma competição que menos importa. Seria bom para voltar a Libertadores, mas voltar a Libertadores nesse cenário que o Santos vive é pedir para passar vergonha, sabe? Cair numa fase de grupos e voltar para a própria Sul-Americana ou até ser eliminado direto. Então, para mim, simplesmente não importa a Sul-Americana. Agora a Copa do Brasil importa. Não para ser campeão. Se for, cara, lindo. O Santos vai ser campeão. E lembrando que esse ano, só o fato do Santos chegar na final já dá a vaga para Libertadores pro Santos, tá? Os dois clubes se classificam. Os dois que chegarem na final estão na Libertadores. E seria lindo o Santos chegar na final da Copa do Brasil. Mas eu não quero que o Santos tenha a Copa do Brasil como um foco total. E eu não acredito no título. Mas eu quero que o Santos faça jogos dignos contra o Palmeiras. A gente não pode, de forma alguma, ser goleado pelo Palmeiras, por exemplo. Porque se isso acontecer,
a moral do elenco vai pro caralho e a gente vai ser rebaixado. Independente de só ter o brasileiro. A gente vai ser rebaixado. Então, para ganhar moral, esse time precisa fazer um jogo digno contra o Palmeiras. Digno no nível de, se for eliminado, nos pênaltis. O Santos precisa levar esse jogo pelo menos para os pênaltis. Porque aí é uma maneira de você falar, olha, a gente é pior, é inferior, mas a gente jogou de igual para igual ao Palmeiras, que é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Não acho por futebol jogado, tá? Por opinião própria, mas dentro das equipes aí, o Palmeiras é uma das melhores, é o time que tem mais organização, que tem o melhor elenco, sem dúvida alguma. Então o Santos precisa fazer jogos dignos contra o Palmeiras, tentar se classificar e ficar com 2 competições, porque o intervalo da Copa do Brasil é maior, você tem tempo de focar no brasileiro, do Santos tentar uma sequência, que apesar da sequência ser muito difícil, né, o tentar uma sequência em que o Santos pelo menos saia da zona de rebaixamento, e o papo de, e eu sei que não vai acontecer, mas papo de 3 vitórias seguidas no mínimo, eu acho que seria o ideal. Então, largar a Sul-Americana, dane-se a Sul-Americana e foco na Copa do Brasil. Eu faria isso, foco na Copa do Brasil e Brasileiro. Mantendo só 2 competições, eu acho que o Santos, em algum momento, apesar de não estar em condições, eu acho que depois da coletiva do Cuca que ele deu contra o péssimo jogo que a gente fez contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, e lembrando, né, esqueci de falar, o confronto da Copa do Brasil se decide na Vila. Mas, sinceramente, isso não tem importado muita coisa. O Santos joga mal fora e dentro de casa. Não, sinceramente, não. E quando joga bem, joga na retranca, que é um tipo de jogo que irrita a gente. A defesa é ruim, então jogar com a retranca é Deus nos acuda. Mas o jogo do Atlético Paranaense serviu para mostrar que o Santos não tem condição nenhuma de propor jogo, independente de quem esteja em campo. Seja o Neymar, ou seja Gabriel, seja qualquer jogador extra classe em campo. O Santos não tem condição de propor jogo, cara. Tem que se defender. Tem que montar um esquema defensivo, reativo, até o final da temporada. Porque o time não tem articuladores suficientes para criar jogadas. O Rolês era um cara bom de 1-2, mas sinceramente acho muito pouco. Acho lento, acho sem físico. Os pontas que nós temos não são pontas de profundidade, são caras que são bons tecnicamente, mas eles não têm a velocidade e a habilidade de um ponta de profundidade, tipo o Barreal e, enfim, seja quem você quer você jogando na direita, às vezes é o Rolês, às vezes é o Miguelito. Lembrando, mais uma vez, são jogadores bons tecnicamente, mas eles não têm profundidade e é muito difícil jogar no esquema que o Santos joga com pontas sem profundidade. Então, o Santos precisa avaliar, o Cuca precisa avaliar, jogar com esquema reativo. O jogo contra o Vasco, e dói falar isso como santista, mas o jogo contra o Vasco é retranca total. Sabe, no FIFA, quando você vai montar seu time, e aí às vezes você faz um gol 1-0, você quer segurar, retranca, você aperta a seta para a esquerda, retranca total. O Santos tem que jogar na retranca total do início ao fim do jogo contra o Vasco. Porque o time não consegue propor jogo, cara. Infelizmente é uma triste realidade, mas não consegue porque não tem profundidade. O time não tem profundidade. É muito fácil marcar e quando toma a transição é muito fraco para voltar porque o meio-campo é lento. A gente tem volantes que são mais rápidos, o Samuel Pierre, o Gustavinho que está machucado, mas acho que deve voltar logo. Com esses jogadores em campo, você pode pensar em tentar trocar o esquema, tentar propor um pouco mais de jogo, porque eles vão segurar a bronca lá. Mas com Oliva, Schmidt e Arão, gente, eu adoro o Christian Oliva, acho um excelente jogador, mas ele não tem a velocidade para voltar. Mas dentro desses volantes que estão no elenco do Santos hoje, ele é o que mais volta. Mas não adianta ele jogar com um companheiro que é muito lento. O Schmidt contra o Atlético Paranaense foi vergonhoso, assim. Foi triste de ver. Mas é possível que o Santos, com um esquema mais reativo, consiga ser mais competitivo. Acho que contra o Remo ficou bem claro isso.
E aí o Cuca faz a cagada de começar o Cabadeiro de titular de novo, né? E contra num time, contra um jogo que você claramente tem um time que joga mais reativo. O Atlético Paranaense é um time mais reativo. Então, se você vai jogar contra um time que é reativo, e você for reativo também, não vai dar certo. Mas o Santos tentou propor o jogo num esquema reativo, então cagou tudo, né? Então, ser reativo contra o esquema reativo, alguém vai ter que propor o jogo em algum momento, mas vai ficar aquele jogo de comadre, um 0x0 e o Santos precisava ganhar. Então, se fosse propor o jogo, não começasse com o Cabadeiro, entendeu? Contra o Vasco, aí sim é jogo para começar com o Cabadeiro. Por quê? Porque o Vasco vai jogar em casa, o Vasco tá em uma crescente, o Vasco vai amassar o Santos no campo de ataque. E aí, bicho, é aí que entra o Cabadeiro. Só que o que o Cuca vai fazer? Muito provavelmente ele não vai começar com o Cabadeiro. Que é ruim, todo mundo sabe, mas ele serve para uma situação específica dentro do jogo. E em determinados jogos, como foi contra o Remo, deu certo. Contra o Remo deu certo. Ele cava a expulsão. Cava não, porque foi para expulsão. Mas ele cava, ele sofre a falta da expulsão. Que, querendo ou não, aquele lance deu a classificação pro Santos, cara. E um jogo, mais uma vez, que o Santos teve que propor jogo depois disso. E foi mal, foi mal. Então, o Santos propondo o jogo é um desastre. É um time que não sabe fazer isso. E a gente precisa começar a falar sobre o Santos jogar de uma forma mais reativa em jogos fora de casa e dentro de casa, dependendo do adversário. Enfim, é isso. Tô preocupado, tô com medo de ser rebaixado de novo, tô com medo de ser humilhado na Copa do Brasil. Não me importo muito com a Sul-Americana, mas eu tô com medo do que vai acontecer daqui pra frente, assim. Me, me entristece, inclusive, vou pôr aí na descrição. Eu acabei de criar um perfil na, no Instagram chamado Revolução Santista, em que eu detalho em 2 posts que eu fiz um texto, né, explicando as razões pelas quais eu acredito que o Santos deveria sofrer uma intervenção judicial para que o Marcelo Teixeira fosse expurgado e junto com ele fosse o seu filho, Alexandre Matos, e um monte de gente desgraçada que está no Santos, que está comendo o Santos por dentro, está tornando o Santos um clube mequetrefe há muitos anos, que não compete, que virou piada, os palmeirenses estão comemorando jogar contra nós. E qualquer outro time que tivesse sido sorteado, o Santos tivesse sido sorteado para jogar contra, a torcida estaria comemorando. Isso é uma desgraça. Isso é vergonhoso, cara. Isso não pode mais acontecer. O Santos precisa dar essa volta por cima, cara. Óbvio que a SAF é o que vai fazer, o que vai injetar dinheiro no clube, mas eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ter um ambiente seguro para que isso aconteça, para que a SAF entre no Santos. E, para isso, eu sou a favor da intervenção judicial. Vou pôr o Instagram do Revolução Santista aqui na descrição. Acessem, sigam. Eu estou tentando gerar um engajamento. Eu fiz 2 posts muito interessantes. Demorei um bom tempo para desenvolver aquele texto. Eu espero que gere um engajamento e que as pessoas, os torcedores do Santos, comecem a pensar em fazer pressão pedindo a intervenção judicial. Porque é um caminho legal dentro das possibilidades que nós temos de fazer o Santos ter uma intervenção do Poder Judiciário para que a gente possa criar um ambiente seguro. Porque eu não confio no que vai acontecer nas eleições. É isso, pessoal. Tchau. Tamo junto.